Então, agora, vamos para a avaliação propriamente dita. Você vai pegar o seu livro, depois que você respondeu sobre a questão da agroindústria e a questão da proteção do meio ambiente, depois que você leu lá, e você pode deixar para sexta-feira, se você quiser. Você tem 2 dias para fazer a prova de história. Você vai lá na página 98 e 99, que é a avaliação, 100 e 101. Serão 4 páginas. E a página 102 e 103 é só para você se divertir fazendo a festa da colheita do caqui em Itatiba, ok? Então vamos aqui, começando sobre o que você aprendeu. O que você aprendeu? A venda do açúcar na Europa e o comércio de africanos escravizados davam muito lucro a Portugal e aos comerciantes. A gente aprendeu isso nos primeiros textos. A expansão da pecuária nas terras mais afastadas do litoral foi um fator importante para a ocupação no interior do Nordeste. Lembra lá da Guerra dos Cariris, né? A luta dos indígenas com os pecuaristas que queriam criar gado em suas terras e como que foi essa luta. Então, a expansão da pecuária nas terras mais afastadas do Nordeste. Como é que se deu isso? A gente aprendeu também. A produção e a exportação do café foram responsáveis pela geração de riqueza no Brasil. Então, vem o café para substituir parte da produção de cana-de-açúcar, ou mais um dos produtos cultivados no Brasil e que davam retorno financeiro. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes que buscavam terras para plantar e melhores condições de vida. Lembram lá que existia toda uma propaganda para que pessoas de outros países viessem, né, então chamados de imigrantes para o Brasil. Entre eles vieram os próprios portugueses, italianos, alemães, poloneses, japoneses e de outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma miscigenação de povo por causa dessas situações dos imigrantes que vieram em busca de melhores condições de vida. Aprendemos isso também. O crescimento urbano gerou empregos, urbano quer dizer das cidades, influenciando a migração do campo para a cidade. Então, a gente percebe que o crescimento das cidades fez com que as pessoas que viviam no campo fossem tentar uma vida melhor nas cidades maiores, nas cidades grandes, né? E aí também tem o surgimento das favelas e os problemas que vão decorrer dessa migração do campo para as cidades. Então, aqui está dizendo todos os itens que aprendemos. E agora a gente vai para a primeira perguntinha. Leia as charadas e escreva a resposta ao lado das figuras. Ó, tem a obra de Franz Post, Óleo sobre Tela, feita em 1600, e a pergunta: o lugar onde era produzido o açúcar e onde viviam a família do senhor de engenho e os africanos escravizados, que lugar era chamado esse? Volte no livro e você vai descobrir, e você vai escrever aqui ao lado. E a próxima é feito de cana-de-açúcar e é usado para adoçar alimentos. Todo mundo já sabe qual é o nome, só responder aqui do ladinho. Aí nós vamos para a página 99. Leia o texto e responda as questões. O senhor de engenho é título que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras de casa ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, carreiros, oleiros, pessoas que fabricavam peças de cerâmica, vaqueiros, pastores e pescadores. Antony André João, da cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, primeira edição em 1711, São Paulo. Então, depois foi editado também em 2007, retirado parte desse texto, ali na página 79, né? Então, foi retirado parte de um texto e é a fonte para você ler. E aí, ó, tem
uma indicação que você vai responder no caderno. Estão vendo ali o ícone que mostra o caderno. Então, estas questões A, B, C, vocês vão responder lá no caderno de História. Quem escreveu esse texto? Em que ano foi publicado o livro do qual o trecho foi extraído? Está ali, ó, a resposta. Que ano que saiu a primeira edição e depois teve mais uma edição? Em que ano ele foi publicado? E de qual trecho ele foi extraído, ó? De qual página, ok? Segunda pergunta, de acordo com o autor, por que muitos gostariam de ser senhores de engenho? Muitos servem ao senhor de engenho. Muitos aspiram esse título, porque ele traz o quê? O ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Era a aspiração de muitos. Quem servia ao senhor de engenho? Ao senhor de engenho. Quais eram as profissões que estão ali no final? Você pode grifar que esses senhores tinham aos seus cuidados ou serviam a eles. Os senhores de engenho tinham quais tipos de profissões, chamadas na época, que os serviam? E aí depois tem uma imagem. Tem uma imagem. Observe a imagem, leia a legenda e responda as questões. Detalhe de paisagem com plantação chamado O Engenho, de Franz Post, óleo sobre tela. Em 1668 foi pintada esta tela sobre o engenho. E aí a pergunta para você também responder no caderno. Qual construção foi representada? Que produto era obtido nesse local? E que tipo de mão de obra era utilizado? Este é um conhecimento que vocês já têm e que vocês conseguem responder então. Então aqui, as duas primeiras páginas que valem nota para avaliação de história. Vamos virar as páginas?